Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Movimento da Consciência. Meu nome é Tânia Malheiros e esse canal está sendo desenvolvido e se apresentando com a proposta de falarmos sobre vários temas como amor, relacionamento, liberdade, esses temas tão atemporais, mas em outra linguagem, a linguagem da bioenergia. O que significa isso? A linguagem do campo de energia humano. Que existe uma dinâmica, uma estrutura que não tem nada a ver com crenças. Eu não preciso acreditar que no meu campo de energia tenha dois movimentos. Tem dois movimentos, que é o positivo e o negativo, que é o feminino e o masculino, que é a respiração, inspiração, expiração. Isso é um fundamento do campo de energia. E cada movimento desses tem uma proposta que visa nos trazer harmonia ou desarmonia. Então, quando nós conhecemos a estrutura do campo de energia, nós podemos conscientemente fazer o que devemos fazer para encontrar essa harmonia. Mas, como nós somos seres ainda muito limitados em relação a este conhecimento, é claro que nós precisamos acreditar, né? Acreditar em determinadas situações para que a gente consiga ter uma determinada estrutura. Mas essas estruturas é o que nós podemos chamar de estruturas ilusórias, né? Porque cedo ou tarde alguma coisa vai se apresentar para mostrar isso pra gente. Não é muito fácil derrubar essas crenças, mas a proposta desse canal não é fomentar, a ideia também é catequizar, doutrinar. A ideia aqui é falar sobre campo de energia. E ela nos traz muita verdade. Ao mesmo tempo que ela pode derrubar as nossas ilusões, né? Ela pode nos oferecer uma situação diferente que envolve compromisso, responsabilidade em relação à nossa energia. Então é isso aí. O vídeo de hoje, gente, eu quero falar sobre o amor e o se amar novamente, mas baseado no campo de energia. O que isso, como que nós podemos falar sobre isso dentro da estrutura do campo de energia? Quando nós falamos em amor, quando nós falamos em se amar, nós podemos cair em várias armadilhas das crenças, né? Quando nós falamos em amor, né, nós podemos cair nessa ilusão da emoção ou de uma situação que nós precisamos, podemos colocar esse amor na parte mais romântica, né? Aonde esse amor é baseado naquilo que eu acredito, não naquilo que realmente é, né? Quando nós falamos em se amar, nós podemos cair na armadilha desse egoísmo, né? Quando eu preciso pensar primeiro em mim, o essencial é você pensar em você. Nós podemos cair no engano esse se amar pode nos levar a essa autoestima exagerada, né? Que envolve você se afastar do outro, criar N situações que possam dizer para você assim, se eu me amo, eu isolo pessoas, enfim, eu entro nessa vibe egóica, né, do eu se amar, eu me amo. E não é assim que funciona dentro da estrutura do campo de energia. O amor dentro do campo de energia, ele está localizado no segundo chakra. Então, se nós formos colocar os sentimentos, né, na nossa vida, nós vamos colocar ele
no segundo chakra. Esse segundo chakra, que é o da cor laranja, ele está intimamente ligado às águas do nosso ser e envolve um processo, né, de poder, onde essa energia, desde a base, eu vou ir até o plexo, né, onde está o nosso poder, pessoal, como que eu usufruo desse poder. Quando nós voltamos à ideia do eu sinto, do segundo chakra, que é o chakra laranja, ali está o que eu sinto por mim. O que eu sinto dentro de mim por mim. E esse é o primórdio, esse é o fundamento do que eu sinto lá fora, como eu entendo esse sentir, né? Esse sentir envolve um sentimento que eu tenho por mim. E é nesse sentido que eu falo que a gente pode encontrar um se amar, mas é um se amar que não desintegra, que não separa, mas ele integra, ele visa integrar. Vou dar um exemplo. Quando você se ama, você sempre vai dar uma resposta positiva, no sentido que, se alguma adversidade vem e você entendeu, compreendeu o se amar, você vai dar uma resposta a isso, você vai receber isso de uma forma mais luminosa, não reativa. Por quê? Porque você entendeu que a partir do campo de energia, esse amor, né, está intimamente ligado a esses movimentos. O movimento energético daquele que sempre retorna, o movimento que eu envio volta para mim, aquele que eu envio volta para mim. Por isso que se fala nos movimentos kármicos, o tempo todo nós estamos nesse movimento kármico, porque a gente não tem consciência acerca do que nós enviamos. E além de nós estarmos vivendo memórias que recebemos de muitos antepassados para realizar a vida dessas pessoas que nos deram o karma, né, para iluminar as nossas luzes, o nosso espírito individualmente. Por isso que viver é uma graça, por isso que honrar os nossos antepassados é uma graça, porque isso envolve essa imensidão de consciência acerca do que estamos fazendo aqui, além de fazermos um trabalho para a nossa Mãe Terra, que é a purificação do solo. Nós vamos voltar para a Terra e esperemos, né, que dentro das consciências humanas a gente volte mais purificado para ela. O que acontece, quando isso não acontece com muitos, né, ficam presos em esferas porque a Terra vai prender. Aí a gente tem essas doutrinas todas que podem explicar essa dificuldade, né, de encontrá-los, porque na verdade a gente tem todo esse processo para aumentar a nossa luz. Voltando para quando a gente fechar os olhos, né, a gente tem a luz e saiba para onde ir. Porque muita gente não faz esse processo e fica preso, né, nessas esferas mais terrenas, onde ela não consegue. O que acontece? Quem é que está preso nessas esferas, né, espirituais? Perdidas, né, muitas vezes. Pessoas magoadas, ressentidas, espíritos de vingança, tentando resolver o que não resolveu em vida. E, enfim, muitos que interferem nas vidas humanas. Essa é uma questão, né, do eu sinto na nossa vida. Interfere nas nossas vidas isso. E aí a gente tem as doutrinas, as religiões para dar conta dessa esfera. Mas por que isso existe? Né? Isso existe para a nossa evolução aqui enquanto vivos, né? Que a gente precisa desenvolver o nosso amor, esse sentido, esse eu sinto. E se a gente tem mágoa, e se a gente tem
aquela pitadinha dentro da gente de espírito de vingança, se a gente tem ressentimento, se a gente faz uma fixação de uma situação que a gente quer resolver, de passado, principalmente de passado. Passado não dá para resolver. Passado é passado, né? A gente precisa, essas situações do sentir, da parte mais espiritual, que a gente chama de mediúnico, né? É uma esfera nossa que nos auxilia a aumentar o nosso amor. E entrar nessa dinâmica de ascensionar e cada vez amar mais. O amor é essencial. Esse amor que eu estou falando é essencial para que a gente ascensione. É um amor que não envolve uma emoção, né? O que é, por que eu estou falando emoção e sentimento, né, em relação ao amor? A emoção, ela é a reverberação, o resultado dos sentimentos. Então, a maioria das pessoas vivem a emoção como se fosse o amor ou o desamor, né? Como se... O que acontece com isso? Acontece que as pessoas buscam fora de si situações, né? Aquisição de um bem, uma viagem. Eu não estou falando que isso não é legal, não é bom, né? Mas quando você trabalha isso na sua vida para que você tenha emoções, né? Para que você se sinta que você está amando, que você está feliz, são situações temporárias, não é uma situação perene. O sentimento é uma coisa perene dentro da gente, né? E que vai transbordar de outra forma. Você não fica dependente das coisas externas para você estar no sentimento de amor. E o que acontece com esse amor, né, que a gente tem como ilusão, é esse amor que depende de uma outra pessoa, que depende para você sentir essa emoção, que ela é temporária, né? E nós podemos falar até da parte da sexualidade, que é temporário, esse prazer, né, que o amor traz. O amor traz um prazer na vida da gente, o amor traz bem-estar. O amor, ele traz uma sensação de adequação, aceitação. E é uma inerência a nós, esse amor. O que acontece que nós estamos vivendo agora é uma transição. Nós estamos sendo provocados nas nossas bases, porque o segundo chakra é a base das nossas emoções, que são os sentimentos, né? E a emoção, ela vem aqui, no cardíaco. E dentro das terapias complementares, muitos estão trabalhando a emoção. E eu posso dar um exemplo disso dentro da tentativa da complementaridade da terapia, que são os aromas. Os aromas, eles trabalham as emoções, eles não trabalham os sentimentos. Então, você pode ficar com o aroma, né? E usufruir dele para harmonizar suas emoções. Mas os sentimentos, eles estão ali. E eles não são transformados pelo aroma. E esses sentimentos do segundo chakra, eles estão intimamente ligados a duas questões. Ao nosso centro de força, a como que eu uso a minha força. Porque ali, nessa região, está o centro de força. E uma outra coisa muito importante é a ligação materna. Essa região é a região das águas, é onde nós fomos formados. Sabe essa aguinha que nós fomos colocados para termos a nossa formação dentro do útero da nossa mãe? Essa água formou esse corpo, com uma história, com tudo que a nossa mãe trouxe da vida dela, os sentimentos dela, os sentimentos da nossa mãe que nós carregamos. E que muitas vezes a gente pensa que é nosso, porque está dentro do nosso ser. Está na nossa história, está nas nossas células.
E é isso que primordialmente nós temos que fazer. Fazer essa purificação, que vai nos dando a consciência mais lúcida, uma visão mais lúcida de quem a gente é, pouco a pouco. Então, esse segundo chakra, o chakra do eu sinto, é que nós precisamos absurdamente, urgentemente nos deter. É a região que envolve o centro de força, a relação com nossa mãe e o plexo solar, que é o nosso poder pessoal. O nosso sol, ali está o fogo. Como que essas águas que nós temos dentro, que é o sangue, né? Que envolve os nossos sentimentos, nossas emoções, como que nós podemos usufruir de um poder, da nossa força, que é o centro de força, que passa pelo centro de força e vai para a nossa interação, como que nós podemos tornar isso harmonioso, ou seja, o fogo e a água, né? Em harmonia. Não podemos ter as águas demais, né? Porque vai apagar o fogo. Não podemos ter fogo demais, porque vai evaporar a água. Esse é o feminino e esse é o masculino, nas nossas bases, no nosso poder. Esse masculino, dentro da linguagem do campo de energia, ele se refere às crenças do nosso pai. E esse feminino, que são as águas, se refere aos sentimentos de nossa mãe. Mas, primordialmente, fundamentalmente, é importante você saber que nós precisamos limpar, purificar as águas da nossa formação. Como que nós podemos fazer isso? Tu não vai poder fazer isso de uma forma instantânea. Nós podemos fazer isso de diversas formas, tendo consciência na vida. Cada situação que a gente tem, a gente pode envolver em luz. Mas se você não está com a tua energia organizadinha, você não vai acender a luz. Você vai ser reativa, você vai criar mais um karma, porque você vai enviar com todas as forças de volta. E quanto mais você envia de volta, mais força vem para você. Então as experiências elas vão ficando mais difíceis. Mais difíceis. Para que você faça o que veio fazer, que é esse trabalho de perdão, libertação. E tudo isso começa na gente. A gente tem um problema, a gente tem uma sensação e você acha que é lá fora. E você tenta resolver lá fora. Com um, com o outro, com a situação. E na verdade, a coragem de voltar para dentro e dizer, não, eu que preciso mudar isso. O que eu sinto por mim vai depender muito da qualidade das minhas experiências. O que eu posso me dar. E é isso que a gente precisa ter paciência, porque se você tem consciência de como funciona, de que tudo é a gente que se dá, né? Por que eu estou me dando essas faltas ou essas carências? Por que eu estou assim ou assado? Porque existe eu sinto por mim ainda muito, muito pouco amoroso, né? Para si mesmo. E esse amoroso não está em você, esse amar não está você ser conivente, como é que eu vou dizer assim, você achar que está tudo bem, sabe? E não fazer as mudanças. O que eu digo para você é o seguinte, nós podemos mudar com carinho, como uma criança que fez uma coisa errada e você vai lá e conversa, você não vai bater nela, você não vai botar de castigo, você vai conversar com ela e dizer, olha, não é, isso não está certo, vamos fazer assim.
esse seria o ideal da nossa relação de amor conosco mesmo. Que nós recebemos essa forma de amar dos nossos pais. Hoje, gente, eu vim falar aqui sobre esse segundo chakra, que é o eu sinto. Porque é importante a gente compreender esse amor, esse se amar a partir do campo de energia. Por quê? Porque nós precisamos colocar no lugar muitas ideias equivocadas, ilusórias sobre o amor. Eu amo, eu me amo. É e tem que ter uma fala e uma situação de vida integrativa. Você integrar o outro na tua vida. E isso não é de um dia para o outro. Porque existe uma história que nós viemos para liberar. E essa história é, através do autoconhecimento, do campo de energia, nós podemos ter consciência para fazer isso de forma consciente. Eu sugiro a você a água solarizada laranja, certo? Eu fico por aqui. Um abraço bem luminoso a todos vocês e até no próximo vídeo sobre o amar e o eu te amo como pauta de muitas falas. Tchau!